Uma boa noite a todos, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um culto de louvor e gratidão a Deus, mais um culto de adoração, de crescimento espiritual, ainda na plataforma, né? Jesus.
Muito obrigado, Djalma. Muito bênção essas duas músicas. São músicas lindas que falam muito, né, ao nosso coração. O Marcelo hoje está pregando no culto da 8ª Igreja. Ele começou a transmissão com a gente e eu estou assumindo a partir desse momento. E daqui a pouquinho vou apresentar o pregador, que não serei eu, e será uma surpresa. E fiquem por aí que vocês, eu tenho certeza que vão gostar muito dessa surpresa. E nós vamos ter agora o nosso momento de louvor com dízimos e ofertas. Como você quer. Saber disso, bom saber que temos um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos abastecido, que tem tido o cuidado de olhar para cada detalhe da nossa vida. São momentos difíceis, mas Deus é conosco. E se, como a música diz, se o Deus dos exércitos é o nosso guerreiro, quem pode ser contra nós? Não é isso? Que legal. Muito obrigado, Djalma. Deus abençoe sua vida. E eu gostaria que nós orássemos agora, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelo sustento e para que Ele possa nos abençoar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado durante esse momento difícil. Muito obrigado porque nada passa desapercebido ao teu olhar e o Senhor tem olhado por nós, tem nos guardado. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que temos recebido. Ajude a liderança da igreja a destinar esse dinheiro aos melhores lugares, com sabedoria, e que ele seja usado para a tua glória e que ele frutifique muito ainda aqui no teu reino. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Bom, eu falei com os irmãos que a gente tem um pregador hoje e é um amigo de muitos anos. Eu sempre gosto muito de ouvi-lo pregar. Ele pregou há 2 semanas atrás e hoje vai nos trazer a palavra de novo. Então, eu gostaria de passar para ele, para a gente um grande privilégio ter o Alexandre falando com a gente. Alexandre, Deus abençoe a sua vida e te use hoje aqui, como usou há 2 domingos atrás, tá bom? Obrigado, Erlon. Alegria falar com os irmãos novamente. Privilégio poder compartilhar alguma coisa que Deus está falando com a gente.
E eu me sinto sempre na obrigação de lembrar para todos que, quando a gente prega, nós somos as primeiras pessoas a serem abençoadas, porque você gasta um tempo preparando, editando, conversando com Deus, e a gente é privilegiado nesse sentido, né? De estar, às vezes, caminhando um pouquinho à frente, no sentido de ter tido o privilégio de aprender alguma coisa com Deus, mas não quero dizer com isso, em absoluto, que a gente já está numa posição de destaque ou alguma coisa nesse sentido, né? Semana retrasada, como o Erno disse, eu compartilhei com vocês aqui na igreja a respeito de algumas reflexões a partir do livro de Jó, né? Nós falamos a respeito do Deus silencioso, falamos a respeito do Deus ausente, do Deus que muitas vezes se mostra atrasado, do Deus discreto e do Deus incompreendido. E continuando essa reflexão, mas tendo como pano de fundo o momento atual que nós estamos vivendo, eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre o Deus improvável. Isso porque nós vivemos um momento único e singular. A nossa geração está vivendo esse momento particular por conta dessa pandemia. A história da humanidade é marcada por ciclos, por etapas, por momentos. Se a gente for ficar apenas no século XX e XXI, a gente passou pela pandemia da gripe espanhola, passou por 2 guerras mundiais, passou por queda de bolsas e que corrompeu toda a economia, mas a nossa geração está passando pela primeira vez por algo inusitado e novo, que é essa pandemia. Esse é um momento histórico e marcante. E muitos de nós, muitas vezes, perguntamos para nós mesmos o que Deus tem a ver com tudo isso. Algumas pessoas perguntam, Deus é a causa? Deus está agindo ou Deus está reagindo? Deus é a origem disso tudo ou ele é apenas um espectador, longe de ser um protagonista? Por isso, talvez, as respostas a essas perguntas, elas vão poder revelar um outro aspecto da personalidade de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, que é o Deus improvável. Semana retrasada, como eu disse, nós falamos sobre o Deus silencioso, o Deus ausente, o Deus atrasado, o Deus discreto, o Deus incompreendido. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do Deus improvável. Mas para que a gente possa entender melhor como é que o Deus improvável age, eu gostaria de usar como pano de fundo para entender esse aspecto da personalidade de Deus, de entender a sua improbabilidade e, de certa forma, até a sua imprevisibilidade. Eu gostaria de usar como pano de fundo a genealogia de Jesus, tal como ela está descrita por Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Então, se você puder e quiser acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, e nós vamos ler a respeito da genealogia de Jesus. Tá? Gostaria que nós compartilhássemos esse versículo aí, e Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículos 1 até 17. Vamos ficar, por enquanto, nisso aqui. Tá? Os judeus, eles tinham um costume de manterem uma tabela ou uma genealogia de suas próprias famílias. E é muito provável que Mateus copiou esse texto de algum registro, ou da família de José, ou de algum registro que estava no templo em Jerusalém. E quando Mateus ele começa o seu evangelho, trazendo uma leitura um pouco insípida, porque ele vai dizendo o seguinte: olha, eu quero começar a minha história contando para vocês que Jesus veio de Abraão, veio de Davi,
e foi passando por várias pessoas ao longo de muitos anos até chegar em José e Maria. Eu sei que muitas pessoas passam rapidamente os olhos sobre essa genealogia, mas há muita história, há muita riqueza, há muita lição para nós. Mas Mateus, quando escreve, ele tem como objetivo mostrar para os judeus, que eram o público dele. O Evangelho de Mateus foi escrito para um público com raízes, com histórias no judaísmo. Novos convertidos que vinham do judaísmo. Então, a intenção de Mateus é mostrar que Jesus era o Messias prometido, vindo de Abraão e passando por Davi. Nós temos que ter em mente que isso era algo absolutamente importante, tanto para Mateus como para os seus ouvintes ou para os seus leitores. Porque no entendimento do judeu, era absolutamente importante mostrar que Jesus descendia tanto de Abraão como de Davi. Os judeus sabiam pelas Escrituras que o Messias, o prometido Messias, ele viria da descendência tanto de Abraão como de Davi. E é por isso que se Mateus não mostrasse isso, não usasse os registros históricos para mostrar que Jesus vem tanto de Abraão e passa por Davi, jamais os judeus poderiam aceitá-lo como Messias. Então, em outras palavras, a intenção de Mateus é mostrar para o seu público, familiarizado com as Escrituras e com as promessas de Deus, que Jesus era o cumprimento cabal dessas promessas. Mas há algumas coisas para a gente registrar nessa genealogia. Há alguns aspectos muitíssimo interessantes para que a gente possa entender essa genealogia de Mateus, de Jesus, escrita por Mateus. Primeiro, que ela começa lá em Abraão, passa por Davi e chega até a história do povo quando ele é levado para a Babilônia. Depois de 70 anos, o povo volta para Israel e vai chegando até Jesus. E Mateus faz questão de dizer que entre Abraão e Davi, a parte dos patriarcas, a parte dos fundadores da nação de Israel, se passam 14 gerações. Depois, ele vai dizer que de Davi, o segundo rei de Israel, até o momento em que o povo é levado cativo para a Babilônia, passa 14 gerações, ou passam 14 gerações. E, finalmente, ele diz o seguinte, olha, de Babilônia, ou do momento que nós voltamos para a Palestina, para Israel, até a vinda de Jesus, são 14 gerações. Então, nesses poucos versículos aí, Mateus está sintetizando aproximadamente 2.000 anos de história, de Abraão até Jesus. E a lista é grande. Ele começa por Abraão, ele divide as primeiras 14 gerações, depois ele entra na o segundo grupo de 14 gerações, que é composto apenas por reis, que vai de Salomão, Roboão, até Jeconias, e depois a última geração, ou as últimas 14 gerações, quando ele vai compartilhar a respeito do povo que vem do exílio babilônico até a volta de Jesus. Mas há algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês aqui. Mateus tem a preocupação de mostrar o registro de 42 gerações que perpassam por quase 2.000 anos de história. Mas nessa lista tem todo tipo de pessoa, tem patriarcas, tem reis, tem fazendeiros, mas também tem pessoas simples, pessoas com poucos atributos. Mas o que salta aos olhos também é o fato de que a linhagem de Jesus tem muitas pessoas com péssimas credenciais. É uma linhagem real. Mateus está mostrando que Jesus é descendente de Abraão, mas é descendente também do rei Davi. Mas, até onde sabemos, todas essas pessoas, ou a maioria delas, tem algum aspecto reprovável em seu comportamento ou no seu caráter, pelo simples fato de que são pessoas e de que são humanos.
né? E há uma coisa interessante que me impacta profundamente lendo essa história, lendo esse registro, é que Mateus não teve nenhuma preocupação editorial. Ele não teve a intenção de editar a história de Jesus, colorindo essa história com alguns fatos e omitindo outros. Mateus foi de uma sinceridade desconcertante. Há uma transparência, há uma honestidade no registro, porque Mateus não coloca ninguém no armário. Ele tira todo mundo do armário e mostra que a linhagem de Jesus é composta por pessoas como mazelas. Mateus ele poderia, em nome da boa propaganda, omitir de forma conveniente dessa lista aquelas pessoas mais duvidosas, aquelas pessoas não recomendáveis. Mas Mateus não teve essa preocupação. Mateus ele foi absolutamente transparente, e isso é algo absolutamente impactante para nós, né? Então, a lista é muito grande. E é interessante a gente notar que, logo ali no começo, existem pessoas como Abraão, né? E como Isaac, seu filho, que, para preservar os seus interesses, eles mentiram em relação às suas esposas. Existem pessoas como Jacó, que era um tremendo enganador. Se Jacó fosse uma pessoa que vivesse nos dias de hoje, ele seria chamado de um 71, porque era uma pessoa que não mudou a cara para mentir para o seu pai, enganar o seu irmão para herdar a sua herança. O filho dele, Judá, participou de um complô para assassinar o irmão mais novo. E se não bastasse esse detalhe na vida de Judá, ele teve uma relação quase que incestuosa com a sua nora Tamar. Ainda nessa lista, um dos homens dessa lista, Salmão, ele se casa com uma prostituta chamada Raabe. Boaz, que é fruto dessa relação de Salmão com uma prostituta, se casa com uma mulher moabita. Só para que os irmãos possam entender o que isso significava, Ruth era de um povo visceralmente inimigo dos judeus, a ponto dos moabitas serem proibidos de entrar no templo em Jerusalém. E Boaz casa com uma mulher que era, em última análise, inimiga de tudo aquilo que representava para o povo judeu. E Boaz e Ruth têm um filho chamado Obed, que vai gerar Jessé e que vai chegar ao rei Davi. E nós não precisamos entrar em muitos detalhes a respeito de Davi, apenas lembrar que Davi, entre muitos erros na sua vida, cometeu um adultério com uma mulher chamada Batseba e promoveu, articulou e executou o assassinato do marido de Batseba. Vai faltar tempo para a gente falar sobre as pessoas que estão nessa lista. Começando com os reis, Salomão, apesar de ter começado muito bem o seu reinado e sua relação com Deus, posteriormente ele abriu mão das suas convicções, cedendo à influência das suas muitas mulheres e permitindo que elas o conduzissem para praticar a idolatria e o culto pagão. O filho dele, de Salomão, Roboão, foi um rei que, por conta da sua arrogância e da sua tolice e da sua sensibilidade, desencadeou o processo que rupturou, que separou, que quebrou, que dividiu a nação inteira em as 12 tribos em 2 grupos. Alguns reis mencionados nessa genealogia foram bons, variando seus reinados de momentos memoráveis a outros absolutamente discretos, tais como Asa, Josafá, Uzias, Ezequias, Jotão ou Josias. Outros reis foram profundamente lastimáveis em seu pecado e incompetência, como, por exemplo, Jorão, que se casou com uma mulher perversa, filha de um rei perverso, e seguiu seu sogro
em práticas abomináveis diante de Deus. Ou Acás, que é tido como um dos piores reis de Judá, que entre os muitos pecados que ele cometeu, o ápice deles foi dedicar o seu filho aos ídolos. Manassés, que por sua idolatria, tirania e por conta da sua crueldade, Deus entregou como prisioneiro para a Babilônia. Ou outro rei como Amon, por exemplo, que de tão ruim foi morto numa conspiração. Há um outro aspecto interessante nessa genealogia, é que, além de Maria, mãe de Jesus, Mateus menciona 4 mulheres. A primeira delas é Tamar. E é impressionante isso, porque na concepção patriarcal da sociedade judaica, era muito incomum numa genealogia se mencionar as mulheres. Mas Mateus se encarrega de mencionar 4. E a primeira que ele menciona é Tamar, que teve que usar de um expediente de prostituição para poder perpetuar sua descendência e cometer um adultério com seu sogro. Se a gente está ruborizado com coisas que acontecem hoje, imagina se nós soubéssemos de um caso como esse. Raabe, a outra mulher mencionada, não era judia, era cananita, era de um povo também completamente desvinculado de qualquer relação afetiva moral com os judeus. E, além de tudo, era prostituta. Alguém que, sob a lei de Moisés, não poderia estar presente na comunidade judaica. Ruth, como eu já disse anteriormente, era moabita. Era de um povo inimigo de Israel. Um povo que não era nem permitido entrar no templo de Jerusalém. E, finalmente, Batseba, que não é nem nominada na genealogia. Eles falam assim, olha, a mulher de Urias, que foi, por conta da sua relação com o rei Davi, mãe de Salomão. Urias não era também judeu, era heteu, e muito provavelmente Batseba também não era judia. Provavelmente, se eu fosse contar a minha história, se eu fosse contar um pouco da minha vida para vocês, eu provavelmente eu iria ocultar muitas coisas do meu passado. Eu ia editar algumas, eu ia dar um colorido diferente à minha história. Mas na história de Jesus, Deus não se preocupou em esconder absolutamente nada. Deus claramente faz questão de mostrar as pessoas que ele usou para trazer de Abraão, passando por 2000 anos de história, por guerras, por conflitos, por divisões, por exílios, por instabilidades pessoais, sociais, de Abraão até José, ele trazer o seu filho Jesus. Mas por que Deus escolheu esse tipo de gente? Olha, eu tenho algumas ideias. Será que ao longo da história não haviam pessoas mais qualificadas para Deus escolher? Eu, pessoalmente, acredito que sim. Mas eu entendo também que Deus escolheu esse tipo de gente porque Deus usa pessoas fracas, porque as credenciais, afinal de contas, não são das pessoas, mas são de Deus. Deus usa, apesar de... Deus usa pessoas limitadas e com um passado não recomendável, porque Deus é imponderável, porque Deus é imprevisto, porque Deus não se encaixa, não se enquadra em nossos conceitos. Se fosse a mim encarregada a tarefa de escolher pessoas para comporem a linhagem de Jesus, eu iria escolher as pessoas com o melhor currículo, com a melhor experiência, com os melhores atributos, com as melhores qualificações, com a robustez do seu caráter. Mas Deus é imprevisível. Deus é o Deus improvável, porque ele usa pessoas limitadas, com passado não recomendável, porque ele quer trabalhar com esse tipo de gente. Não há como deter Deus.
Não há como colocá-lo nas nossas limitações, não tem barreira para ele. Mas, ao contrário do que eu faria, Deus escolhe esse tipo de gente porque são ferramentas que ele usa melhor. Deus é o Deus improvável. Na relação do Deus eterno, santo e imaculado, com seres caídos e limitados, nós vamos nos defrontar com um Deus de expectativas absolutamente diferentes das nossas. Deus é um Deus que gosta, que sente prazer em tratar com o fraco, com o caído, com o desvalido. Ao contrário, a Bíblia me ensina que Deus tem uma certa antipatia com o arrogante, com o prepotente, com o cheio de qualificação. Então, nessa relação, é importante que a gente comece a entender algumas coisas. Deus não se encaixa, Deus não se prende aos meus conceitos. Ele é imponderável. Às vezes, nós podemos pedir uma cura e ele responde com palavras: a minha graça te basta. Às vezes nós o procuramos, mas ele se mantém discreto, oculto, em silêncio. Às vezes nós queremos nos esconder de Deus, mas ele nos persegue implacavelmente, até mesmo nas profundezas dos mares. Às vezes Deus se manifesta com trovões e terremotos, e essa é a minha expectativa, mas às vezes ele se manifesta também com uma brisa suave. Às vezes nós acalentamos sonhos e nós fazemos 1 milhão de planos, simplesmente para Deus permitir que nós fracassemos, para que nós possamos mudar de rumo. É difícil para nós entendermos o fracasso, mas às vezes o fracasso é só a maneira que Deus está usando para que nós possamos mudar de rumo. Às vezes nós fazemos muitas ponderações, como o profeta Samuel, apenas para ouvir Deus dizer para nós que ele avalia e mede a partir de outros parâmetros. Às vezes, como Moisés, nós somos encarregados de uma grande tarefa, apenas para chegarmos no final e vermos os resultados apenas de longe. Às vezes, nós fazemos planos como Davi, que queria construir um templo, apenas para Deus dizer não para nós com todas as letras. Na verdade, na nossa relação com Deus não há um roteiro, gente. Não tem um script, não tem um padrão. Isso porque Deus simplesmente é imponderável, ele é imprevisível, ele é imensurável, ele não se encaixa, não se enquadra, não se dobra, não tem nada que pode detê-lo, limitá-lo ou defini-lo. Ele é o Deus improvável. E quando eu trato com o Deus improvável, eu preciso aprender a analisar algumas implicações disso. Ninguém trata, ninguém convive, ninguém se relaciona com um Deus improvável sem ter algumas implicações. A primeira dessas implicações é a humanidade de Jesus. Quando Mateus registrou a genealogia de Jesus, ele está nos comunicando um fato em comum, um fato extraordinário, mas um fato absolutamente determinante na história da redenção humana, a humanidade de Jesus. O que Mateus está querendo comunicar para mim, o que Mateus está querendo comunicar para o mundo, e que é importante que nós entendamos, é a respeito da humanidade de Jesus. Nós somos levados a pensar em Jesus exclusivamente como Deus, e é a verdade mais absoluta, mas nós nos esquecemos que há um ponto em comum entre eu e Jesus e a nossa humanidade. Mateus me ensina que Jesus é histórico, ele se inseriu na história e isso é atestado pela sua genealogia. Mateus me ensina que Jesus é descendente de alguém, que ele é filho de alguém, que ele tem uma jornada histórica. Mateus me ensina também que Jesus é essencialmente parte da natureza humana. E a sua genealogia, a genealogia de Jesus, é um registro histórico, é um registro fidedigno desse fato.
Quando eu conheço o Jesus humano, quando eu entendo o Jesus que também foi carne, o Jesus que também transitou pela história, eu estou, na verdade, entendendo que Jesus mostra um Deus com rosto, um Deus com cheiro, um Deus com impressão digital, um Deus com emoção, um Deus tangível, um Deus que se identifica com a raça humana. Em Jesus eu consigo entender Deus comigo. Jesus é o Deus que vem, mas também é o Deus que fica no Emanuel, mas também é o Deus que, quando vai, não nos deixa órfãos por causa do Espírito Santo. Isso é extraordinário em toda a história da humanidade. A genealogia de Jesus é um atestado da identidade de Deus com a humanidade. O Deus que vem se aproxima até o ponto de se fazer igual a mim. Um Deus que é absolutamente improvável. Não há registro na história das religiões de uma identidade de Deus com a humanidade como tão somente existe no cristianismo. Por isso que Deus é um Deus absolutamente improvável. Segundo, nós temos muito em comum com as pessoas dessa genealogia. Essas pessoas que são descritas desde Abraão até chegar a José, passando por patriarcas, passando por militares, passando por fazendeiros, passando por reis, passando por homens absolutamente discretos. Nós temos, eu e você, algo em comum com essas pessoas. E, às vezes, algo mais do que nós gostaríamos de admitir. Os traços de personalidade das pessoas registradas nessa genealogia são um atestado do quanto temos em comum com essas pessoas. Todas aquelas pessoas listadas que nós mostramos há pouco eram pecadores. Mesmo o melhor deles estava muito longe de ser uma pessoa perfeita. Isso porque nós e eles somos inseridos no mundo imperfeito. Quando Deus mostra a humanidade de Jesus, ele está nos lembrando que ele, Deus, inseriu Jesus, o seu Filho, em um mundo imperfeito, em um mundo decaído, tal como cada um dos seus ascendentes. Os ascendentes de Jesus são um sinal claro, evidente, para me lembrar que nós não estamos em um mundo ideal. Tal como aquelas pessoas foram imperfeitas, nós também somos. A identidade de Jesus, a genealogia dele me mostra a minha imperfeição, a minha queda. Outro aspecto interessante de tudo isso que nós estamos falando é que a genealogia de Jesus é um testemunho também de Deus agindo na história. A genealogia é uma prova, é um registro de que Deus não ficou de braços cruzados ao longo da história. A fim de cumprir os seus propósitos, a fim de cumprir as suas promessas que foram feitas a Abraão e a Davi, a despeito de todos os obstáculos, a despeito de todos os personagens, a despeito de todas as limitações, Deus estava agindo ao longo da história. Algumas dessas pessoas registradas por Mateus, de forma consciente ou não, poderiam até se constituir em um embaraço aos planos e aos propósitos de Deus. Se a gente quiser perceber isso de forma mais clara e mais contundente, a gente tem que voltar a analisar cada uma dessas pessoas. E é por isso que é importante a gente tentar entender o Deus improvável. O Deus que age, o Deus que atua na vida e apesar de nossas limitações. Olha que interessante.
Quando Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação, e quando Abraão começou a perceber que ele estava ficando velho, ele procurou primeiro convencer a Deus que a melhor solução era que um filho dos seus servos fosse o seu herdeiro. E Deus falou assim, não vai ser. Então ele e Sara, em seguida, procuraram produzir um novo herdeiro, através de Agar, que era uma escrava egípcia de Sara. Deus falou, não vai ser assim. Mesmo fugitivo e distante, Deus nunca deixou de continuar focado em Jacó. Jacó poderia ser um enganador, ter fugido da presença da sua família, ter mudado para um país distante, mas Deus nunca perdeu o foco em Jacó. As manobras de bastidores dos irmãos de José, a descida do povo para o Egito, os 400 anos de escravidão, não desviaram em nada o plano de Deus para o seu povo. E é interessante a gente notar que nessa lista de homens e mulheres usados por Deus, fica clara a providência de Deus, particularmente na vida de alguns homens como Salmão, como Boaz e como Obed. Porque quando eles tiveram os seus filhos, cada um deles tinha mais de 90 anos de idade. As manobras políticas, a instabilidade, a infidelidade de alguns reis, a divisão do reino, o exílio para a Babilônia, nada disso foi capaz de deter os planos de Deus, de trazer Jesus ao mundo. 400 anos de silêncio, e então Deus vai falar. Passa a Babilônia, o povo volta para a Palestina, e Deus fica em silêncio durante 400 anos. E quando Deus fala, quando Deus vai se pronunciar a respeito do evento mais marcante da história, que é o nascimento de Jesus, ele não vai falar em Roma, que era o centro político e econômico do mundo, mas ele vai para uma província distante, em Israel. Ao invés de Jerusalém, que era o centro político, religioso e cultural, ele procura uma aldeia pequena chamada Nazaré. Ao invés das pessoas mais importantes daquela cidade, ele fala para um simples carpinteiro, atormentado que estava pela gravidez inesperada da sua noiva. Ele vai falar para uma adolescente singela e humilde. Sabe por quê, gente? Porque a despeito da bagunça histórica, a despeito das confusões, a despeito do pecado, a despeito das limitações, Deus age na e através da história. Então, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nessa confusão, nesse caos, Deus não está de braço cruzado, ok? Eu não estou escutando os améns nem posso, mas fala comigo e fala para o seu coração, amém. Deus está agindo, Deus está no controle, porque Deus é um Deus absolutamente improvável. Deus é absolutamente improvável. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas a respeito de por que Deus é improvável. Em primeiro lugar, Deus é improvável porque ele rompe paradigmas. Deus é improvável porque não há nada que o possa conter. Ele subverte a ordem, ele rompe paradigmas. Desde o início, Deus estava estabelecendo o seu propósito, coordenando todas as coisas, envolvendo o seu povo através da história, do tempo, de vários lugares, de várias circunstâncias, para cumprir um propósito muito bem definido. O que Mateus está fazendo é nos lembrando que Deus está por trás de tudo, usando circunstâncias, providenciando condições, usando pessoas improváveis para cumprir as suas promessas a Abraão e Davi. Deus quis usar aquela lista de pessoas, ainda que as suas histórias, suas limitações, suas dores pudessem solapar o projeto a qualquer momento. Apesar disso,
Deus quis usar essas pessoas, porque Deus rompe paradigmas, porque Ele subverte a ordem, porque Ele é improvável, porque Ele é irrefreável. A genealogia de Jesus é Deus se manifestando contra todo o senso comum, contra todas as expectativas. E é relevante, é importante a gente notar que Mateus inclui 5 mulheres em um documento teológico dirigido a uma sociedade absolutamente patriarcal. Isso era improvável, pois rompia com toda a tradição da época. Até que algum judeu, algum sábio, algum rabino, ele poderia até ficar com a expectativa da presença de alguma matriarca ou de alguma heroína bíblica, como Sara, como Rebeca ou como a rainha Esther. Mas aqui Mateus inclui mulheres estrangeiras com um passado sexual confuso e reprovável. Mas Deus sustenta essa linhagem familiar a despeito de todos os seus erros, a despeito de todas as suas falhas, simplesmente porque Ele é um Deus imprevisível. É um Deus que não se pode encaixotar, é um Deus que rompe, que transcende todos os seus paradigmas. Em segundo lugar, Deus é improvável porque Ele se identifica. Deus tem identidade. Deus nunca mediu esforços para se fazer gente, para se identificar conosco. Deus superou gerações e obstáculos para se encarnar em Jesus. Quando nós lemos os nomes na genealogia de Jesus, podemos vislumbrar a humanidade e a nossa própria condição e dimensionar o quanto Jesus se esvaziou para se fazer homem. Jesus se identificou conosco para nos salvar, para fazer e trazer sentido para a nossa história. E essa ação de Deus, de superar séculos de obstruções, de superar traumas, de superar crises, era algo completamente improvável. Mas Jesus fez questão de colocar o sobrenome da humanidade em seu próprio nome e em sua própria história. Isso é absolutamente fantástico. Jesus coloca a humanidade como seu sobrenome, porque Ele se identifica conosco. E isso é algo absolutamente improvável, porque Deus, Ele se identifica. Em terceiro lugar, Deus é improvável porque Ele é transparente. Deus não se preocupa em esconder nada. Deus não procurou editar a história de Jesus, pois a Bíblia é a história de como Deus trata com a vida de homens e de mulheres imperfeitos e deturpados. Eu e você, nós nos importamos. Nós nos importamos com convenções sociais, nós nos importamos com costumes, com tradições, com o que o outro vai dizer, mas Deus está absolutamente acima dessas coisas. Na minha relação com Deus, nós não precisamos de dar colorido a nada. Nós podemos nos apresentar a Deus em preto e branco mesmo, tal como nós somos. Porque Ele trata conosco exatamente como nós somos. Deus não tem expectativa nenhuma de que nós nos façamos mais apresentáveis para poder começar a nos relacionar com Ele. Isso não é possível para nós. Não há roupa condizente para eu me apresentar diante de Deus. Por isso que Deus me aceita do jeito que eu sou, porque não há absolutamente nada que eu possa fazer. E isso é transparência. Mas, no entanto, eu vejo Deus tomando a iniciativa e procurando um relacionamento conosco. E quando Deus procura relacionamento com os caídos, com os destruídos, com os abalados, com os fraturados emocionalmente, com os pecadores, isso mostra para mim que Deus é absolutamente improvável, porque não é condizente, não é racional, um ser eterno, imaculado,
um ser absolutamente poderoso, inacessível, que habita luzes imensuráveis, inalcançáveis, se relacionar com gente como eu e como você, mas ele o faz, porque ele é absolutamente improvável. Deus é gracioso. Deus pode trazer bênção onde só há imperfeição. Desde Davi até Abraão, ambos absolutamente falíveis, Deus trouxe ao mundo aquele que é perfeito e pleno. A disfunção de vários personagens nessa história não foi obstáculo à graça de Deus, porque Deus se sobrepõe às nossas limitações. Deus se sobrepõe aos nossos percalços, às nossas dificuldades, porque Deus faz isso a fim de estabelecer o seu propósito ao longo da história. E o interessante dessa manifestação de graça é que ele faz isso para fazer parte da minha história. A genealogia de Jesus, irmãos, nos mostra que, da mesma maneira como Deus pode trazer o Messias a partir de gente desfeita, a partir de gente desfigurada, a partir de gente recalcada, a partir de gente traumatizada, também hoje, do mesmo modo, Deus pode se inserir na história de qualquer um de nós, independente das nossas condições, independente da nossa dor, independente do nosso trauma, independente dos nossos obstáculos, independente das nossas limitações, independente das nossas amarras do passado, independente das nossas crenças limitadoras, independente do nosso pecado, Deus pode fazer algo absolutamente extraordinário na nossa vida. Assim como ele fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de vários homens e mulheres ao longo da história, ele pode fazer algo grandioso. Nada pode impedir Deus de cumprir a sua promessa, de inserir Jesus na história, e nada pode se constituir em um obstáculo à ação e à graça de Deus na minha história. Deus é imprevisível, Deus é improvável porque ele cumpre o que prometeu. Mesmo depois de quase 2000 anos de história, depois de várias gerações e personagens, Deus se manteve fiel e cumpriu cabalmente a sua promessa. Deus cumpre as suas promessas ao longo da história, a despeito das circunstâncias, das objeções, das oposições, dos obstáculos. Deus cumpre as suas promessas apesar e a despeito das nossas imperfeições, a despeito das nossas condições, a despeito do nosso passado, a despeito das nossas limitações. A genealogia de Jesus me informa que nós podemos confiar em Deus para cumprir as suas promessas. Deus pode usar pessoas e pode usar situações improváveis para cumprir os seus propósitos. A genealogia de Jesus é um compêndio de muitas histórias. Agora, o interessante é que nenhum personagem dessas histórias, da genealogia de Jesus, ele viu toda a conclusão do projeto de Deus. Eles participaram, mas não viram toda a conclusão. Então, também, eu posso esperar com confiança que Deus vai se encarregar de fazer na história e na minha própria história tudo aquilo que tem que ser feito, mesmo que eu ainda não esteja vendo. Gente, coloca isso no seu coração. O fato de você não estar vendo não quer dizer que Deus está de braço cruzado, de que ele não está agindo. O Deus imponderável, o Deus imprevisto, o Deus imprevisível, ele age, mesmo que a gente ainda não esteja percebendo e mesmo que a gente ainda não tenha chegado ao final da história. Outra coisa que eu aprendo com esse Deus é que ele tem um enorme prazer em usar pessoas que são aparentemente desqualificadas. Em relação a algumas pessoas que
que estão presentes na genealogia de Jesus, eu não sei dizer sobre a importância de todas elas, mas algumas delas se faz muito pouca menção, ou são pessoas relevantes. São pessoas aparentemente simples e sem muitas qualificações, pessoas que só aparecem naquele breve relato da história de Jesus. Percebam, por exemplo, que em relação ao pai adotivo de Jesus, José, é falado que ele é o marido de Maria. Não é falado que ele é o pai de Jesus. Parece que José é colocado meio que de escanteio. Mas é impressionante como Deus conta com alguns Josés para cumprir a sua vontade. Gente que aparentemente está de coadjuvante na história. Gente sem brilho. Gente com pouca luz. Mas Deus adora esse tipo de gente. Pode ser que você não tenha relevância sob alguns aspectos e padrões usuais. Mas para Deus, ou Deus pode fazer tudo aquilo que Ele está procurando para cumprir o seu propósito através de pessoas como você. Talvez você seja um ponto em algo muito maior e talvez você só não esteja conseguindo ver a dimensão disso tudo. Mas, gente, lembre-se que Deus vai além. Ele tem a visão de todo o quadro. E você pode achar que você é algo ou alguém aparentemente insignificante, mas perto do todo você é relevante. A inclusão de gente maltratada, a inclusão de gente com história ruim, com um passado que não é nada abonador, me garante que Deus aceita esse tipo de pessoa, porque Ele é um Deus improvável. Outra coisa que eu aprendo com um Deus improvável é que Ele está no controle. É interessante que Ele divide a história da salvação em 3 períodos de 14 gerações cada. De Abraão a Davi são 14 gerações, de Davi até o exílio são 14 gerações, e do exílio até Jesus também são 14 gerações. O que Mateus está querendo mostrar com isso é que ele está ressaltando uma verdade teológica relevante, é de que Deus está no controle. As peregrinações de Abraão e Isaque, a fuga de Jacó, a fome que levou a família de Jacó até o Egito, os 400 anos de escravidão, a dramática libertação do povo da escravidão do Egito, as lutas para conquistar Canaã, as instabilidades e as loucuras de muitos reis que sucederam Davi, o exílio da Babilônia, a reconstrução de Israel como uma nação, Deus trabalhou ao longo da história. E se Deus trabalhou ao longo da história, em eventos macros, em eventos grandiosos, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho amparo, eu tenho tranquilidade no meu coração para entender que Deus trabalha mesmo em meio à nossa dor e aos nossos fracassos. Nenhuma de nossas limitações e frustrações podem ser impeditivo para Deus realizar sua obra e o seu propósito, pois Deus não conta com eles. Deus não está preocupado com as minhas limitações. Deus não está preocupado com as minhas frustrações. Aliás, Deus não conta com elas. Por isso eu posso ter certeza que Deus vai atuar na minha vida. Por mais estranho e incompreensível que possa parecer, os meios, os desígnios e ações de Deus transcendem todas as nossas expectativas, o nosso limitado senso de entendimento. Deus age além e acima de qualquer oposição e de qualquer obstáculo. O que é algo intransponível para nós está absolutamente no controle de Deus, no controle do Deus improvável, no controle do Deus que não se mede, no controle do Deus irrefreável, no controle do Deus que é absolutamente improvável, porque ele rompe paradigmas, ele subverte a ordem, ele se identifica, ele é transparente. Por isso que, resumidamente, Deus é improvável, porque ele é gracioso,
porque ele é fiel e cumpre o que ele prometeu. Deus é improvável porque ele usa os desqualificados quando ninguém quer usar esse tipo de gente. Ele é improvável porque ele está no controle. E aí eu gostaria de encerrar com vocês com 4 breves conclusões a respeito de tudo que nós aprendemos hoje a respeito da genealogia de Jesus. A primeira conclusão é que Deus é absolutamente imprevisível. Ele é um Deus de ações e respostas absolutamente improváveis. Entendendo isso, entendendo que Deus é improvável, que Deus é imprevisível, eu quero te aconselhar a algumas atitudes que vão ajudar o seu bem-estar emocional e espiritual. Primeiro deles, não tente colocar limites em Deus. Se Deus é imprevisível, se Deus é improvável, não tente colocar. Não ache que Deus não possa. Não ache que Deus não vá. Não ache que Deus está omisso. Não tente colocar limites em Deus. Em segundo, não tente estabelecer regras para Deus. Deus não vai, Deus vai. Deus não se submete às nossas regras, às nossas limitações. Não tente assumir a agenda de Deus, como se você tivesse a palavra em relação ao que Deus está fazendo ou deixando de fazer. Não tente estabelecer tempos ou prazos para Deus. Entenda que o tempo, que o kairos de Deus está na mão dele. O tempo é de Deus. Os parâmetros são de Deus. Os limites são de Deus. O ritmo é de Deus. Então, não tente estabelecer tempos ou prazos para Deus. Não faça pré-julgamentos. Evite absolutos. Esteja aberto ao inconcebível. Esteja com o coração pronto para o extraordinário, para o novo. As regras que são quebradas, aos limites que são rompidos. O Deus improvável não se circunscrita ao que é concebível, ao que é ordinário, mas esteja aberto àquilo que é novo, aquilo que avança, que rompe limites, porque ele é um Deus improvável. Deus não se enquadra, Deus não se encaixa, Deus não se molda. Deus é imprevisível. Ok? Isso está entendido? Em segundo lugar, como consequência, como conclusão, entenda que provavelmente Deus vai usar pessoas limitadas e caídas para produzir resultados improváveis. Fantástico, né? Provavelmente Deus vai usar pessoas limitadas e caídas para produzir resultados improváveis. Isso é algo absolutamente fora de qualquer conjectura. Isso é algo fora de qualquer imaginação. E por que Deus faz isso? Porque Deus não tem controle de qualidade? Deus usa pessoas desqualificadas porque o RH dos céus não funciona bem? Não é nada disso. Não é que falte controle de qualidade da parte de Deus, é simplesmente graça. Pode ser que você se sinta fraco demais, pode ser que você se ache inexperiente ou imperfeito, pode ser que você se ache inabilitado para ser usado por Deus. Se for esse o caso, a boa notícia é que você pode ser exatamente o tipo de pessoa que Deus está procurando. A genealogia de Jesus revela que Deus trabalhou com todo tipo de pessoas. Eram pessoas reais, como eu e como você, com falhas, com fraquezas, com inúmeras limitações e um passado pouco recomendável. Sob todos os aspectos de
avaliação, eles estavam longe de serem perfeitos, mas Deus os escolheu e os usou, apesar de. Deus usa quem Ele quer, simplesmente porque para Ele ninguém é insignificante. Todos têm relevância. Na verdade, eu aprendo na Bíblia, lendo na Bíblia, que parece que Deus raramente escolhe aqueles com maior probabilidade de sucesso. Em vez disso, parece que Deus adora trabalhar com as pessoas mais improváveis. O que eu vejo na Bíblia é que Deus escolhe de forma deliberada candidatos fracos e improváveis para realizar a obra dele, para que no final a glória seja dele e não da pessoa. Às vezes Deus pode permitir, ao usar pessoas limitadas, ao usar pessoas caídas, ao usar pessoas fraturadas, às vezes Deus pode permitir uma situação ou pode permitir uma conduta que ele odeie para poder realizar algo que ele queira ou alcançar alguém que ele ama. É por isso que às vezes Deus usa pecadores como Davi, que cometeram pecados ou pecaram de forma que Deus abomina completamente. Mas às vezes Deus permite uma situação ou uma conduta que ele odeia tão somente para poder realizar algo que ele queira ou para alcançar alguém que ele ama. Portanto, gente, não se surpreenda com o que Deus pode fazer na sua vida. Não se surpreenda com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ok? Em terceiro lugar, é improvável que haja obstáculos para Deus. Deus não conhece limites. Nada é surpresa para Deus. Nada é um revés para os seus planos. Absolutamente nada pode se colocar como obstáculo para Deus. Nada pode impedir os seus propósitos. E nada está além do seu controle. Então, uma conclusão que eu chego ao ler a história de Jesus relatada por Mateus na sua genealogia é que é muito improvável que haja obstáculos para Deus. Deus não conhece limites. A penúltima conclusão que eu chego é que eu preciso ter expectativas improváveis em relação a Deus. É preciso que nós tenhamos expectativas improváveis em relação a Deus. Porque nosso Deus é um Deus do improvável. Ele usa pessoas improváveis. Ele age em situações improváveis. Ele oferece soluções improváveis. Ele produz resultados improváveis. Deus pode usar pessoas altamente improváveis, como todas aquelas que nós vimos na genealogia de Jesus. Aos meus olhos eram improváveis, mas Deus pode usar pessoas altamente improváveis. Deus pode levá-las a lugares altamente improváveis. Deus pode permitir que passe por experiências altamente improváveis. Deus pode dar a elas uma estratégia altamente improvável para finalmente produzir em suas vidas um resultado altamente improvável. Porque Ele é um Deus improvável. E, finalmente, ao contrário do que o mundo diz, do ponto de vista de Deus, tudo, absolutamente tudo, converge para Jesus. A história converge para Jesus. Paulo fala no livro de Romanos que tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. A vinda de Jesus não é o final da história. Na verdade, é o início. Mateus, ele usa 17 versículos para falar da genealogia de Jesus,
para chegar no 18º versículo do capítulo 1, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Toda a genealogia é para culminar em Jesus. A genealogia é o registro de Deus atuando na história para trazer Jesus. E Jesus no mundo é o ponto crucial de toda a história. Jesus no mundo é que faz toda a diferença. Jesus no mundo é que traz uma nova perspectiva. É Jesus que é a estrela da manhã. É Jesus que é o pão da vida. É Jesus que diz que todo aquele que tem sede, venha a ele para beber. É Jesus que diz que ele é a luz do mundo. É Jesus que diz que ele é o princípio e é o fim. É Jesus que diz que sem ele nada nós podemos fazer. É Jesus que, vindo ao mundo, diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. De Jesus, ele é a estrela da manhã, é o lírio dos vales, é o mais desejado da minha alma. Jesus faz toda a diferença. Jesus é o marco mais importante da história da humanidade. Deus não mediu esforços para trazer o pão da vida, para trazer o caminho, a verdade e a vida, para trazer o alfa e o ômega, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Deus usou pessoas caídas, desajustadas, abaladas, pecadoras, para trazer o que havia de melhor do céu para a terra. Esse é o ponto crucial de toda a história. E o mais bacana de tudo é que, a partir de Jesus, eu faço parte da história de Deus. É aí que eu entro. É aí que nós participamos. É aí que faz toda a diferença. Porque nós seguimos o Deus improvável. O Deus que supera todas as expectativas. O Deus que vai além de todo entendimento. O Deus que subverte a ordem. O Deus que se insere na história do pecador. O Deus que transforma tudo e faz tudo novo. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus é bom em todo tempo, né? Eu não sei para quem que eu passo, mas eu queria propor ao Erlon que a gente terminasse essa parte, orando pelas pessoas, para que o Deus do imponderável, para que o Deus do impossível, para que o Deus do improvável entre e alcance e refaça tudo aquilo que precisa ser consertado, refeito, reavaliado na nossa vida, mesmo que nós achemos que é improvável. Que a gente possa aprender com as lições de hoje que há um Deus sem limites, sem freios, sem obstáculos, que quando age ninguém impede, porque ele é um Deus improvável. Então, eu não estou te vendo, falta o contato, falta o abraço, falta o olhar, mas se Deus falou o seu coração e você gostaria que o Deus do improvável, o Deus do imprevisto, o Deus absurdamente poderoso, que inseriu Jesus na história para me fazer diferente, fazer você diferente, abençoasse a sua vida, aí onde você está, coloca a mão sobre o coração, levanta a mão do jeito que você quiser. O Erlon vai orar e nós vamos pedir para que o Deus do imponderável faça aquilo que só Ele pode fazer, na minha e na sua vida, hoje e ao longo da nossa caminhada até o dia que Jesus voltar. Amém? Vamos orar com Erlon? Amém. Obrigado, Alexandre, por essa palavra. É muito bom ser lembrado, né, de que não são nossas qualificações, nossos talentos, mas sim as credenciais, como você disse, são de Deus, não nossas, né? Muito bom ser lembrado disso. E eu queria mesmo que a gente orasse, porque muitas vezes a gente se sente desqualificado, se sente pequeno demais, e é bom que seja assim, porque, como a própria Bíblia diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, e a essa
esse Deus improvável, ele age nas nossas fraquezas. Então, que nós coloquemos isso na presença de Deus, né? E eu queria também, nessa oração, eu não sei, a gente tem orado por vários motivos aqui, né, ao final dos cultos, e eu queria que você pensasse aí também numa situação improvável ou impossível. Você sabe o que é, coloque isso na presença de Deus e nós vamos orar também para que Deus esteja atuando nessas situações à nossa frente, ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos, essa lembrança ao nosso coração de que o Senhor é um Deus que atua. O Senhor não está de braços cruzados. As nossas credenciais são as suas credenciais, Pai. O Senhor nos usa porque o Senhor é bom, gracioso e misericordioso. Muito obrigado porque não há nenhuma tentativa de esconder os fatos na tua palavra, como nós vemos na história de Davi, como nós vemos na genealogia de Jesus, tantos exemplos aqui que o Alexandre mencionou para a gente. O Senhor é um Deus absolutamente transparente e o Senhor é um Deus que, apesar de nós mesmos, o Senhor nos usa e o Senhor escolhe fazer com que nós façamos parte dessa história. Nós nos tornamos parte da tua história, Pai, porque o Senhor assim escolheu. Eu te louvo e te agradeço por isso. Eu quero que a gente não está aqui podendo olhar para as pessoas, a gente não sabe exatamente como cada um está, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou ao coração de cada um. E eu quero que essas pessoas que foram tocadas aqui pela tua palavra, que o Senhor se revele a cada um, Pai. Se revele a cada um, para que nós possamos entender o nosso papel nessa grande história que o Senhor está escrevendo. O Senhor não está de braços cruzados, o Senhor quer também que nós façamos parte disso, então nos mostre, Pai, aquilo que é o nosso papel. E que mesmo que nós sejamos desqualificados, que nós sejamos pouco prováveis para fazer alguma coisa, os resultados podem ser altamente improváveis também para a tua glória, porque o Senhor é quem faz as coisas. Então, nós queremos nos colocar na tua presença para que o Senhor nos use, apesar de tudo que temos de imperfeição, de falhas, de dúvidas. Trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa vida, vá moldando o nosso caráter a cada dia mais, para que nós possamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus e que possamos ser usados pelo Senhor, que possamos ser achados fiéis na nossa disponibilidade em colocar a nossa vida na tua presença. Trabalha também, Pai, essas situações que são impossíveis, que são improváveis de se concretizarem da maneira que a gente sonha, Pai. Amém, porque nós temos muitas dificuldades, e principalmente num momento como esse. Mas o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que não pode ser impedido de fazer nada. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, Pai, eu coloco na tua presença também, o Senhor sabe, nós não compartilhamos aqui, mas o Senhor sabe esses motivos de oração de cada pessoa que está assistindo essa nossa transmissão hoje. Eu coloco na tua presença essas causas impossíveis, essas causas improváveis, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. E eu te agradeço porque nós temos essa grande honra, Pai, de estarmos na tua presença. Nós, pela pessoa e pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos ser considerados limpos, salvos e remidos, Pai. Isso é um grande privilégio. Ouça a nossa oração, trabalhe na nossa vida. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações hoje. Continue falando e nos guardando no restante desse dia e nessa semana que se inicia, Pai. Que nós possamos estar lembrando a cada dia dessa semana que o Senhor é o Deus improvável, o Deus do impossível, o Deus que não pode ser limitado, que não tem nenhum limite. Muito obrigado. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém.